Olá pessoal, meu nome é Jonathan e nesse vídeo eu quero te ensinar exatamente o que você pode fazer para começar a aprender Python, listando aqui, te passando exemplos de exatamente quais são os temas que você deve estudar, e no final desse vídeo eu vou te mostrar um recurso gratuito para que você possa começar com lógica de programação e um curso de Python gratuitamente. Eu vou te mostrar exatamente como fazer isso aqui agora. Depois de ter falado sobre Python aqui por mais de 3 anos, muitas pessoas têm me pedido sobre o que eu devo fazer para começar a estudar, e com a experiência que eu tenho, qual é o caminho mais rápido, quais são os temas que eu devo aprender primeiro, para depois ir para os temas mais avançados e assim começar minha carreira no Python. Então eu vou te ensinar exatamente quais foram esses temas de acordo com o que eu estudei, e no final desse vídeo eu vou te mostrar também como que você pode começar através de um curso gratuito que eu tenho aqui. Então vamos começar essa jornada agora. E se você já é inscrito do canal, me diz o que você achou desse novo background, desse novo fundo aqui que eu coloquei pra gente. Então pessoal, pra gente começar aqui, vamos falar sobre o primeiro tema. O primeiro tema é o seguinte: quando você vai começar a programar em qualquer linguagem de programação, a primeira coisa que você deve aprender a fazer é como trabalhar com variáveis. E o que são variáveis? Variáveis são basicamente uma forma de você guardar informação dentro do seu programa. Em qualquer programa que você estiver criando, será necessário que você guarde informação para usar posteriormente. Por exemplo, se você guarda a idade do usuário em uma variável idade, você agora pode fazer o quê? Você pode comparar essa idade para poder, por exemplo, descobrir se a pessoa é maior de idade ou não, e assim você poderia continuar no seu programa. Outro exemplo é talvez se você quiser criar um cadastro de usuário. Para que você crie um cadastro de usuário, o que você precisa ter? Senha e usuário. Então, você tem que saber como guardar isso dentro de uma variável, que é basicamente um espaço na memória reservado para guardar um pedaço de informação. Esse pedaço de informação poderia ser um nome de usuário, uma senha, e isso nos leva para o próximo tópico. O próximo tópico são os tipos de dados. Isso porque, além de guardar esse usuário e senha, além de guardar essa idade, você precisa saber exatamente quais são os tipos de dados diferentes que você pode utilizar para diferentes tipos de operação. Se nós estamos falando de idade, por exemplo, você vai usar o tipo chamado de inteiro, que no Python é chamado de int. Além disso, você vai trabalhar com valores fracionários. Vamos imaginar, por exemplo, que você está criando um programa que vai guardar as notas dos alunos. Então a nota pode ser 7, 7,5, 7,3, 9, 9,5. E aqui nós temos valores fracionários, ou seja, tem o ponto e algum valor após o ponto. Então você tem que trabalhar com valores fracionados ou valores decimais. Nesse caso, você poderia usar o tipo chamado de float, que é um dos tipos de dados fracionados dentro do Python. Além disso, você vai chegar em algum momento onde você talvez queira comparar se algo é verdadeiro ou falso. E nesse caso, nós temos os tipos de dados chamados de booleanos. E os valores booleanos, eles podem ser verdadeiro ou falso, ou em inglês, true or false. E para isso você pode usar para poder criar seus condicionais, que é o tema que nós já vamos falar. Mas, além dos valores booleanos, nós temos também os valores de texto, que é o valor mais comum, talvez, que você vai ver, que é chamado no Python e em outras linguagens de programação de string. Então, se eu quero guardar, por exemplo, o título desse vídeo que você está vendo aqui agora, eu guardaria o título desse vídeo em uma variável, eu poderia chamar de título, e aí o texto estaria dentro dessa variável. Então, você vai guardar essa informação em um string, isso porque cada variável pertence a um tipo de dado diferente. E agora que você já conseguiu guardar essa informação em variáveis diferentes, cada um no seu tipo necessário, o próximo passo é entender como criar condições para controlar o fluxo da sua aplicação no Python. No Python nós temos algumas estruturas condicionais como if, while, else. E como que você usaria isso no cenário real? Vamos imaginar o seguinte: eu tenho aqui esse carregador portátil, e agora imagine que você tem que dar carga nele até que ele chegue a 100%. Quando ele chegar a 100%, você para de carregar ele. Então, para isso, você teria que usar uma estrutura de condicional. Você poderia criar algo como, enquanto carga diferente de 100%, continuar carregando. Então, para fazer isso, você usaria uma estrutura como o while. E além disso, um outro exemplo seria o seguinte: aqui eu tenho um controle que controla as cores da iluminação desse vídeo. Se eu trocar aqui, você vai ver que ela vai trocar, né? Agora imagine o seguinte: eu estou trocando de cor aqui. Então o que está acontecendo quando eu aperto essas cores? Nem sei se eu voltei para a cor certa agora. O que acontece quando eu aperto essas cores? Tem um condicional. Você pode imaginar que isso aqui é um exemplo de condicional. Por exemplo, se apertar botão vermelho, então ativar LED vermelho. Então vou apertar o botão vermelho, ativou o LED vermelho. If apertar botão azul, ativar LED azul. E assim sucessivamente. Nós temos aqui o exemplo de um condicional. Claro que você vai estar programando programas para computador e não para periféricos, como é o caso disso aqui, mas a lógica é exatamente a mesma. Então as condicionais servem exatamente para isso, para que você possa controlar o fluxo do seu programa de acordo com decisões que você toma dentro dele. A minha recomendação é que na sequência você aprenda a como usar funções ou functions, que é o nome original em inglês. Isso porque é o seguinte: como eu acabei de falar para vocês sobre o exemplo dos controles, você tem que apertar um botãozinho, e aí quando você aperta o botão,
botãozinho ele troca a cor do LED, né, da iluminação. Agora, beleza, você cria um código lá que talvez gastou uma linha, duas linhas para fazer isso. E se você tiver que reutilizar esse código toda hora? Você vai ficar copiando e colando aquele código várias vezes? Não. Você cria uma função, por exemplo, uma função tornar vermelho, uma função tornar azul, uma função tornar verde. E aí sempre que você precisa de reutilizar aquele código, sempre que você precisa de reutilizar aquela funcionalidade, você chama essa função. A função tornar vermelho, a função tornar azul ou qualquer outra coisa. Então as funções, elas servem para quê? Para encapsular, ou seja, para deixar dentro dela a parte complexa, a complexidade do código, e para quem está vendo por fora, ele vai ver apenas o nome da função. Então fica muito mais fácil para você que está utilizando a linguagem de programação apenas chamar a função, ao invés de ter que entrar num bloco de código gigantesco. Um caso muito simples disso é o caso do input. Se nós olharmos aqui, eu vou colocar um exemplo aqui na tela, o input, ele é uma função que recebe o dado de usuário e depois você guarda isso em uma variável. E com base nisso você pode fazer algo, você pode guardar essa informação, você pode usar essa informação para comparar com outros dados, enfim. Agora o importante é, você sabe o que está acontecendo dentro da função input? Não, você não sabe, mas você consegue utilizar ela da mesma forma. É exatamente assim que as funções são úteis. Você pode simplesmente chamar ela, usar ela sem se preocupar com o que está acontecendo ali dentro. E isso é muito importante para que você também se torne um programador que sabe como criar um código limpo. Então, muito importante mesmo. Tão importante como coleções, que é o próximo tema. As coleções são o seguinte. Nós já falamos aqui anteriormente no início desse vídeo sobre as variáveis, que são string, inteiro, float e booleano. São os tipos mais simples. Porém, nós temos também os tipos mais complexos, que são as coleções. As coleções são o seguinte, para que você armazene listas ou para que você armazene coleções de informações, existem tipos específicos dentro do Python, como por exemplo a lista, como por exemplo o set, como por exemplo a tupla, como por exemplo dicionários, como por exemplo arquivos JSON. Vários desses tipos, eles são os tipos mais complexos. Alguns são coleções, alguns são apenas tipos que têm mais complexidade, ou seja, eles podem armazenar mais detalhes dentro deles. E é importante que você aprenda esses tipos, por quê? Isso porque cada tipo de dado necessita um tipo de armazenamento diferente. Algumas informações precisam de mais detalhes. E aí você poderia usar talvez um tipo de dicionário, que ele recebe uma chave e um valor, e assim você pode descrever o que está sendo armazenado ali dentro. E aí ficaria mais fácil para quem estiver utilizando o seu programa posteriormente para saber exatamente o que está acontecendo ali. Ou, quando você tem um grupo de informações, uma coleção de informações, talvez você queira guardar a lista de todos os premiados em uma premiação. Você poderia ter uma lista que guarda o número de todos os premiados, ou o nome de todos os premiados, ou o CPF de todos os premiados. Você poderia fazer isso através de coleções. As coleções são muito importantes porque uma das coisas que você mais irá fazer como profissional será processar coleções, processar dados. E no Python, que é maravilhoso para isso, você vai fazer isso muito. Então, coleções é muito importante para você. Finalmente, nós temos as classes. As classes são também um dos conceitos mais utilizados dentro do Python e também em outras linguagens de programação. Isso porque a classe te permite encapsular funcionalidades similares em apenas um local. Por exemplo, eu tenho aqui um computador na minha frente. Esse computador ele tem vários componentes e ele tem várias funcionalidades também. Então eu poderia, por exemplo, criar uma classe chamada computador, e essa classe computador teria uma propriedade como, por exemplo, memória RAM, a marca da placa-mãe, CPU, HD. Essas são propriedades da minha classe. Além disso, teria algumas funcionalidades, que são as funções da minha classe, como, por exemplo, ligar, desligar, ativar ventoinha, desativar ventoinha. E aqui nós temos algumas funcionalidades. E agora o interessante é que você tem todas essas informações, todas essas funcionalidades encapsuladas, ou seja, armazenadas em um mesmo local, que é uma classe, que é a classe computador nesse caso. Então as classes são muito importantes para que você consiga armazenar funcionalidades similares dentro de um mesmo local. Eu já vou te mostrar como que você pode dar início a tudo que eu falei aqui através de um curso gratuito que eu tenho aqui no canal, mas o que você deve fazer depois que você então já aprendeu as informações básicas? Eu acabei de passar aqui tudo que você precisa saber para começar a dar os seus primeiros passos. Comece com isso. Onde que eu vou agora a partir dessa informação? Isso depende muito de para onde você quer ir. Se você quer ir para o desenvolvimento web, eu recomendo que você aprenda Django e Flask. Se você quer trabalhar mais com criação de bots, você pode aprender Selenium, o Beautiful Soup, você pode aprender esses frameworks. Se você quer trabalhar com desenvolvimento desktop, você tem o PyAutoGUI, você tem o PyQt, você tem outras ferramentas de desenvolvimento para desktop. Caso você queira ir para a área de inteligência artificial, você poderia aprender bibliotecas como NumPy, Pandas para fazer processamento de dados, você tem o Keras, o TensorFlow e vários outros que seguem nessa linha. Porém, na minha opinião, antes de começar tudo isso, você deve saber a lógica de programação.
programação e ter uma introdução ao Python, que é exatamente o curso completo de 3 horas gratuito que eu coloquei aqui nesse canal para vocês que estão começando. Então, eu vou deixar recomendado aqui, você vai ver aqui agora a sugestão desse vídeo do curso completo de lógica de programação e introdução ao Python, para que você possa começar a ter toda essa base que eu acabei de passar aqui e também a lógica de programação, que é o que você mais precisa para estar trabalhando com todas as informações que eu acabei de passar para você agora, certo? Eu vejo você nesse vídeo, e se esse vídeo te ajudou, deixa um gostei aqui nos comentários, porque isso me ajuda imensamente aqui no YouTube. Um abraço.